Mesmo com a série de resultados negativos no Baianão, o torcedor do Vitória estava confiante no bom desempenho do time na estreia da Copa do Nordeste. A partida contra o Santa Cruz começou com o Leão pressionando. Aos 7 minutos, Osvaldo levou perigo nesse chute cruzado. A bola passou bem perto. Em seguida, o jogo começou a ficar mais equilibrado. Os melhores lances do primeiro tempo aconteceram nos últimos 15 minutos. Aos 35, o atacante do Coral, Hugo Cabral, chutou de longe, assustando o goleiro do Vitória. No minuto seguinte, foi a vez do rubro-negro ameaçar o adversário. Depois foi a vez de Léo Gamalho tentar abrir o placar, mas perdeu a chance. Fim do primeiro tempo, 0-0 no Barradão. Na segunda etapa, o Vitória começou dominando. Aos 20 minutos, o estreante Zeca marcou para tirar o grito do torcedor rubro-negro do fundo da garganta. Mesmo depois do gol, o Vitória seguiu atacando e teve chances de ampliar o placar. Mas aos 50 minutos do segundo tempo, o torcedor viu os primeiros 3 pontos na Copa do Nordeste escaparem. No último lance, Tarles lançou para Ian de Oliveira, que finalizou de cabeça direto para o gol do Leão. Empate do Santa Cruz para a frustração do torcedor rubro-negro. Com o gol do Santa Cruz no último minuto do jogo, a estreia do Vitória na Copa do Nordeste foi amarga. Mais uma vez, o rubro-negro não conseguiu quebrar a série de resultados negativos, o que tem deixado o torcedor bem chateado. Se acharem que sou eu o culpado, então não precisa mais ser o culpado. Pode tomar a decisão e vamos buscar fora. Então a decisão é deles. E aí, gente, a situação do Vitória, ela é conturbada, né? Porque não consegue aí ter um equilíbrio para o início de temporada e a pressão vem quando os resultados não vêm, né? Se a bola não entra, o torcedor, obviamente, não vai ficar satisfeito. O Vitória até começou bem na pré-Copa do Nordeste, garantindo a classificação. O Campeonato Baiano tem sido uma grande decepção, tanto que hoje é o lanterna, né? Enfrentou o Santa Cruz, conseguiu segurar o resultado e aí no finalzinho tomar um gol bobo, porque, sinceramente, Xavier que já teve dentro das 4 linhas, a pressão que o Vitória vive, você precisando segurar o resultado, ficar fazendo falta boba na entrada da área, gente, faltando minutos para acabar o jogo, tem certas coisas que realmente eu não consigo entender. Sozinho, né? Pois é. E Gil, foi uma situação recorrente, foram 3 faltas ali nos minutos finais, totalmente desnecessárias, onde o Vitória se pressiona recuperaria a bola. Falando do jogo em si, o Vitória teve o domínio pleno da partida, uma boa distribuição do jogo. Me incomoda ainda a forma lenta do jogo, sem muita dinâmica. A gente vê uma ideia de jogo, a gente vê o posicionamento correto, a intencionalidade das jogadas, mas sempre com muita morosidade para o que a gente quer de Vitória em termos de projeção para terminar o ano bem, pensar em subir. Se não melhorar essa intensidade do jogo, a saída de bola, a questão que eu sempre falo que hoje em dia é normal, do jogo de posição, jogo posicional, né? São algumas características, buscar superioridade numérica, dentre outras. A questão do Vitória o Vitória sem bola não tem agressividade. É totalmente contrária ao Bahia, que quando perde tenta pressionar logo. O Vitória joga parecendo que está tudo bem, que na hora que der vai acabar o jogo com resultado positivo. Você não vê a questão da busca do resultado em termos de intensidade. A intensidade do Vitória é muito baixa para alto rendimento. Cabe você que está em todos os jogos, eu assisto com sua fominha, né? Pode ser do Vitória e quem for, assisto tudo. Mas cabe dizer que para esse estilo montado por Bursi, para o que ele tem de ideia de jogo, o Dionísio está fazendo falta? Muita falta. Porque Dionísio é um jogador que quebra as linhas com passe. O Vitória, por exemplo, no jogo anterior contra o Itabuna,
veio com uma proposta muito definida, clara. Botou as beiradas para jogar no corredor misto, como a gente fala, né? Dividindo em 5, abrindo a possibilidade dos laterais apoiarem o tempo todo. Mas essa bola, quando chegava no pé da linha dos 3 que estavam para puxar o jogo, os 2 volantes, eles demoravam de quebrar a linha, demoravam de fazer a inversão. Nesse jogo já jogou com as beiradas abertas, procurando fazer as combinações de jogadas. Bem posicionado, bem organizado, mas sem intensidade, sem dinâmica, vai ser fácil ser marcado por qualquer adversário. Olha, ontem, ou no sábado, nós fizemos o jogo, abordávamos alguns detalhes. O Vitória, em relação ao que vinha apresentando, não que tenha feito uma atuação brilhante, mas houve uma melhora, sem dúvida. Alguns aspectos importantes. O Oswaldo, dessa vez, estava um jogador que estava partindo no 1 contra 1. Muito bem. Buscando Teve o jogo. a melhor atuação. O próprio Zeca deu, independente do gol, deu um suporte. Agora, faltou maturidade. O Vitória dando 1-0, próximo do fim. Eduardo pega uma bola, em vez de tocar, gastar o tempo, chuta a esmo. Depois, de novo, Se eu não estou enganado, ele fez 3 faltas ali quando entrou. Não, além desse, que eu vou chegar lá. De faltas além bobas, vou chegar lá. necessárias. Então, não teve a maturidade. Naquele lance que originou o gol, o jogador estava cercado por 3 atletas. Para que fazer a falta? Não tem cabimento. Segundo, a linha. Pô, ficou parado, disse que alguém deu condição, mas se vê a movimentação, tem que acompanhar. Final de jogo, você... falta aí, ó, falta final aí. de jogo, olha lá, realmente, 3 jogos, não tem sentido uma falta dessa. Final de... assim, gente, uma falta a essa distância, é óbvio que o cara vai alçar na área, que ele não ia bater direto. E ninguém acompanha o cara, por mais que tenha falhado na falta, são falhas que vão se somando. A falha de fazer a falta é uma... A falha de não acompanhar o cara até o final é pior ainda. Tá, tudo bem, já falhou na falta, não significa que tem que falhar no posicionamento e permitir que o zagueiro entre sozinho. Pelo contrário, né? Redobra a atenção. Sozinho e cabeceie uma bola com a facilidade que ele cabeceou, sem ser abusado, acossado, acompanhado. Eu lhe fiz essa pergunta, Xavier, pelo seguinte: eu tenho sentido falta de um jogo dinâmico. E aí a pergunta que fica clara toda vez é: quem é o padrinho de Eduardo? Porque pode ter talento e percebe-se que tem, mas, velho, ele não tem condições de ser titular do Vitória. Só entra pra dar bico, butinada, chutar largando o pé no rosto dos outros, parecendo que é o mais valente dentro de campo. Só jogar de forma atabalhoada e atrapalhar o time. Eu tava lá no Barradão e o que a torcida mais cobrou, se chateou, foi a questão de parecer que é obrigatoriedade de Eduardo entrar em todos os jogos. Parece que é obrigatório. Quero saber quem é o padrinho de Eduardo. Tem que vender ele, Eu acredito muito no potencial dele, mas existem momentos... Futebol é ciclo. Às vezes você está bem, às vezes você desce. E nesses últimos jogos, ele não tem sido produtivo por Vitória. Então, tem que se analisar. Também não desgastar mais o atleta e ser mais inteligente na questão das cobranças. Final de jogo não poderia ter uma bola daquela, não está atento. Final do jogo acabou, a gente marca, segura, não tem mais gol. Toda vez acontecendo isso. Pois é, e depois desse resultado, o torcedor novamente contestou o técnico João Bursi. O presidente Fábio Mota convocou uma entrevista coletiva para o finalzinho dessa manhã. Nossa equipe está lá ao vivo. O William Tales volta a conversar com a gente para passar para você, torcedor, o que foi que o Fábio trouxe de novidade e como é que fica o Vitória nessa continuidade de temporada. Tales, com você, meu parceiro. Boa tarde mais uma vez, Ju. Boa tarde a todos. Pois é, aqui direto do Barradão, o santuário da torcida rubro-negra. Uma reunião importante, né? Uma coletiva muito importante para esse início de temporada, falando sobre a continuidade do João Bursi. E o Fábio Mota não poupou nas palavras, né? Deu afirmações firmes, afirmações fortes por aqui. Disse que realmente é um momento de preocupação, que nada justifica a posição do Vitória no Campeonato Baiano, mas mesmo assim se mostrou bastante otimista com a classificação para a próxima fase do estadual. Inclusive, naquela resenha depois da coletiva, que os amigos da bancada conhecem bem como funciona também, ele conversou com a gente um pouco sobre isso e disse que no domingo, quando o Vitória tiver com 7 pontos, a situação vai ser completamente diferente, né? Já brincando aí com a expectativa de vitórias contra a Docimel e também no clássico contra o Bahia. Então existe sim um clima de otimismo por aqui para que toda essa situação seja revertida o quanto antes, mas no momento ele não poupou palavras. Realmente disse que é uma vergonha estar na última posição, mas reiterou que
que o primeiro objetivo do clube no ano, que era a classificação para a Copa do Nordeste, foi alcançado. Então vamos ouvir o presidente falando sobre esse planejamento inicial da temporada e também sobre essa classificação para a Copa do Nordeste, que é muito importante para o clube por diversos fatores. A gente está completamente seguro do que está. É evidente que todos nós muito preocupados. O termo real pela essa campanha do Baiano é envergonhado, mas ninguém aqui jogou toalha e não desistiu de nada. Já fizemos nossa conta, sabemos que precisamos ganhar 5 partidas no Baiano para classificar. Vamos correr atrás do objetivo para ganhar 5 partidas e classificar. Sabemos que temos elencos para tal, temos certeza disso. Estamos trabalhando como nunca para reverter uma situação que não era para estar passando. Porém, é uma realidade e a gente está aqui para assumir, para trabalhar e dar sequência ao nosso trabalho, ao nosso planejamento. Pois é, falando mais especificamente sobre João Bussi, o Fábio Mota foi perguntado muito diretamente sobre um prazo de validade para essa permanência do treinador. E nesse ponto, eu acho que ele tentou evitar futuros problemas. Ele falou que com certeza Bussi será o treinador na partida contra o Docimel. Disse que não tem um prazo de validade, mas preferiu não falar em manter até o Bavi, manter até o fim do Baiano. Ele falou que com certeza Bussi está no cargo até a partida desta quinta-feira aqui no Barradão contra o Docimel. Ele já tinha comentado até durante a entrevista que o futebol é muito volátil, que em 90 minutos você sai do céu para o inferno. Então eu acho que a situação do Bussi no momento é de realmente uma avaliação partida após partida. Mas ele fez questão também de ressaltar que nesse momento que se inicia uma cobrança mais séria, porque na partida retrasada foram 3 reforços estreando, na partida contra o Santa Cruz foram mais 2 e agora, enfim, o elenco está completamente regularizado. Existem baixas, é claro, tem jogador que está lesionado, vocês comentaram bastante a situação do Dionísio, mas a partir de agora, com todos os reforços regularizados, aí sim o Fábio Mota fala em uma cobrança mais séria, também pela formação do time titular do Vitória, e também disse que novos reforços devem vir, principalmente nas beiradas. Os pontas devem chegar, que tanto se comenta já há algumas semanas, devem chegar sim para essa continuidade de primeiro semestre, também pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, mas reforçou que não tem pendências com o elenco, viu? Não está devendo bicho, não está devendo salário, nenhum tipo de dívida com o elenco nesse momento. Reforçou a dificuldade financeira do clube, são 11 milhões de reais pagos em transferban desde a chegada dele, então realmente não é uma situação fácil, mas ele ressaltou a saúde financeira do clube em relação ao pagamento com os atletas. Vamos ouvir essa fala dele sobre a situação financeira e também sobre a permanência do técnico João Bussi. O Vitória não deve aos atletas, o Vitória não deve aos funcionários, certo? Eu vou esclarecer aqui um ponto. As pessoas às vezes, o Vitória não prometeu bicho para classificar para a pré-Copa do Nordeste. Os jogadores nem pediram o bicho, acharam que era obrigação, certo? Então o Vitória não deve bicho de pré-Copa do Nordeste, certo? Com relação a Bussi, uma relação franca e aberta, certo? Bussi continua tendo o nosso respaldo, continua tendo o nosso respeito. Bussi pegou o clube na Série C, trouxe para B. Bussi trouxe o clube para a Copa do Nordeste. Não são 2 partidas que vai destruir, acabar um planejamento inteiro que a gente fez para o Sport Clube Vitória. Então, vamos deixar bem claro aqui que Bussi é o treinador do Sport Clube Vitória, porque a direção confia em Bussi. Bussi é o treinador do Sport Clube Vitória, porque ele está fechado com o elenco. O elenco esteve comigo ontem, na minha sala, para dizer que estão fechados com o treinador. E Ju, só para te devolver, como o Vitória já tinha anunciado, né, quando falou sobre essa coletiva pela primeira vez, o Luan Silva, atacante, também seria um assunto hoje. A apresentação dele estava marcada para amanhã. Fábio Mota disse que ele pediu 3 ou 4 dias a mais, então será avaliado fisicamente, né, passar por uma avaliação médica também. Caso o laudo seja favorável, ele será reintegrado ao elenco do Vitória, se não, segue com tratamento. Volto com você, Ju. Thales, obrigada por todas as informações aí, William Thales, direto do Barradão, esclarecendo a situação no Sport Clube Vitória. Portanto, João Bussi está mantido e tem a confiança do presidente para a continuidade da temporada.